A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do pecador. Ele é a peça central da civilização. Ele é incomparável. Ele é único. Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz, ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente. O seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão, você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.
Quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nessa noite, mais uma vez, unidos em nome de Deus, para adorar, glorificar e exaltar o seu santo nome. Que você possa estar nesse momento bem, gozando de plena saúde e alegria, porque é um privilégio estar na presença do nosso Deus. E para iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 24, que diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face de Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O nosso Deus está presente nesse lugar. O nosso Deus está presente no seu lar. Ele está fazendo morada nas nossas casas. A nossa casa tem sido lugar de adoração. E nesse momento, você que pode, se coloque de pé, adore, glorifique o nome do Senhor, invoque a presença do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua rua, sobre os seus vizinhos. Vamos invocar a presença do Senhor nesse momento. Glorioso Deus, amado Pai, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo nome. Nós rendemos graças, Senhor, a ti. Nós nos entregamos a ti, Senhor, com o único desejo de te adorar e te bendizer nessa noite. Paizinho querido, que tu possa nessa hora estar visitando, Senhor, cada vida nesse momento. Toma, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem, cada ancião. Faz morada, Senhor, nos nossos corações. Que o nosso lar seja o lugar de adoração, o lugar da tua habitação, porque nós estamos consagrando não somente as nossas vidas, mas tudo que temos consagramos a ti nessa noite. Paizinho querido, nós te adoramos, nós queremos exaltar o teu nome. Nesse momento queremos entregar as nossas vidas em tuas mãos. Se pecamos, se fizemos algo errado, algo que te entristeceu, confessamos nesse momento e te pedimos, vem até nós, perdoa, saura, restaura-nos, Senhor, porque nós temos um único desejo de adorar e exaltar o teu santo nome. Vem sobre nós nesse momento, assim nós te agradecemos na certeza da tua presença sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Como é bom adorar ao Senhor. Eu sei que muitos irmãos têm comentado do quanto estão com desejo de estar na casa do Senhor, louvando e adorando. E eu estava pensando nessa semana em que tem um grupo muito especial que eu sei que deve estar com muita saudade. A irmã Laurides, irmã Inês, irmã Elanes, irmã Sebastiana, irmã Olga, irmã Ana, irmã Maria. Essas são membros fundadores deste lugar. E nós queremos dizer para você nesse momento que nós amamos a cada uma de vocês, que nós estamos com saudade, que nós não deixamos de pensar em vocês em nenhum instante. E o Ministério da Música preparou essa canção para abençoar a sua vida e dizer o quanto vocês são importantes para nós, que nós possamos estar louvando todos juntos com o Senhor, com o hino do nosso cenário.
Nós te agradecemos, Senhor, pela vida das nossas irmãs. Que nesta hora o Senhor possa estar visitando a irmã Laurides, a irmã Elaine, Senhor, a irmã Inês, a irmã Olga, a irmã Sebastiana, a irmã Ana, a irmã Maria. Toma, Senhor, as tuas filhinhas nas tuas mãos. Que o Senhor possa estar ali com elas nos seus lares e que elas possam se sentir acolhidas por ti e que saber o quanto nós a amamos, Senhor, e o quanto desejamos estar com elas. Mas nós cremos que o tempo é teu, que a hora é tua. Continua, Senhor, abençoando a família das tuas servas, abençoando a tua igreja. Muito obrigado, Senhor, por essa família abençoada que nós temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Como é bom adorar ao Senhor, e vamos continuar louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Aleluia. Paz do Senhor para a igreja. Vamos continuar louvando e exaltando o nome do nosso Deus. Vamos erguer as nossas mãos, vamos louvar, engrandecer o nome dEle de todo o nosso coração, amém? Deus de graça e favor.
Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Estamos aqui, Deus, para louvar e agradecer o teu santo nome. Pois sabemos que tu és grande, pois sabemos que tu és poderoso, sabemos do teu amor pelas nossas vidas. Por isso estamos aqui para louvar e agradecer o teu nome, Deus. Recebe o nosso louvor nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir e tremer com sua voz, e tremer com sua voz. Quão grande
mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Adoramos a Ti, Deus. Louvado e agradecido seja o Teu santo nome. Graças e paz, meus amados. Como é bom podermos estar na casa de Deus, sabendo que o Senhor Deus, Ele recebe todo o louvor e toda a adoração. E como nós acabamos de cantar, a tua igreja te adora. Igreja somos nós, né? Nós estamos no templo da igreja, mas igreja somos nós que temos o privilégio de adorar o Senhor. Queridos, eu estava ontem pensando do que nós estaríamos meditando e conversando com os amados irmãos nessa noite. Eu tive pensando, nós estamos há um pouco mais de 90 dias, né? Pouco mais de 90 dias reclusos em casa, né? Estamos em isolamento social. E nesses últimos dias tem se intensificado um debate. Vamos voltar ou não vamos voltar? Se vamos voltar, como vamos voltar? Isso tem tomado conta de debates na mídia e isso tem invadido as casas, pessoas que querem sair, outras que acham que não devem sair. Uns que acham que deve haver a abertura normal e voltar tudo à normalidade, outros acham que tem que se intensificar o isolamento para que não haja o perigo do retorno, do contágio do vírus. E isto tem gerado discussão e muitas vezes pessoas estão se insultando, pessoas estão se
perdendo a linha uma com a outra e falando porque apoia A ou apoia B. Isso tem colocado em discussão muitas vezes dentro da família, e amigos têm até entrado em acalorados debates, acaloradas discussões, colocando essa questão, né? E não se chega a nenhuma conclusão. Eu estava pensando sobre isso e Deus me levou a pensar, né, qual é a posição do cristão no meio do sofrimento. Qual é a posição que o cristão tem que assumir no meio do sofrimento, no meio desse isolamento? Porque isso que estamos vivendo é um sofrimento a todos. Todos, indistintamente, estão passando por um sofrimento. Ficar em casa é bom, mas ficar em casa sem poder sair para nada, isso não é tão bom, né? E ainda mais 90 dias é muito tempo, né? Então isso tem gerado, e então Deus me levou a pensar que a epístola de Pedro tem muito a falar sobre essa questão, sobretudo a primeira epístola de Pedro, porque ela fala de algo muito interessante, entre outros assuntos. A epístola de Pedro, primeira epístola, fala que por meio da expiação de Jesus, os discípulos podem suportar com fé o sofrimento e a perseguição, né? E então eu fui lá para um texto que eu quero repartir com você hoje, 1 Pedro capítulo 3, versos 8 em diante. Nós vamos tratar dessa questão. Essa epístola fala muito de perseguição, de dor, de sofrimento e de como se portar no meio disso tudo. No capítulo 3, verso 8 em diante, assim diz a palavra: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e viver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os seus ouvidos estão atentos à oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Pai querido, eu quero te louvar, porque temos o privilégio de abrirmos a Tua palavra e dela estar em ensino para nós. Fala ao nosso coração e nos orienta em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, como nós estávamos falando, nós estamos vivendo em um tempo muito difícil, realmente, e isso tem levado a dor e sofrimento. A postura do povo de Deus no meio dessa situação toda nos leva a entender que Deus deseja, esse texto nos mostra, que nós precisamos, em primeiro lugar, aprender, mesmo no meio das dificuldades, de situações que nós não prevemos, mas nos abalam e nos afetam, nós precisamos manter a unidade. A unidade de pensamento, pensar todos a mesma coisa. E isso nós encontramos também registrado lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10º. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10º. Esse pensamento também nos faz entender. Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. A minha Bíblia aqui está... Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam,
para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Paulo e Pedro concordam nesse pensamento e nesse ensinamento que o povo de Deus precisa, no meio de qualquer situação, precisam manter a unidade, pensarem a mesma coisa. Pensar no quê? Pensar que por meio da fé, que Pedro também vai falar, que por meio da fé nós podemos passar unidos por toda e qualquer situação adversa. Então ele fala que nós precisamos viver em fé, mas em fé e unidade. Unidade pensando a mesma coisa, pensando, e se tem uma coisa que essas situações adversas que estamos vivendo hoje nos têm ensinado, é que o homem ele precisa, ele depende totalmente de Deus. O homem pode tomar providências, pode fazer o que for, pode fazer isolamento, mas mesmo assim, ele não está isento de ser contaminado. Deus é aquele que pode nos proteger. E nós temos que ter fé e unidade nisso, crer todos a mesma coisa e pensar a mesma coisa. O Senhor é aquele que nos leva a entender estas coisas. E o texto fala, olha, mantenham o mesmo pensamento, sejam compassivos. Aqui fala compassivo, é aquele que compartilha o sofrimento alheio. Quando a pessoa tem compaixão da outra, ela olha pela outra, ou para a outra, e ela sente compaixão. Ela sente o sofrimento da pessoa. Ela quer, de alguma forma, auxiliar o seu próximo, o seu irmão, aquele que está ao seu redor, a ter amenizado a sua dor, o seu sofrimento. Então, aqui Pedro está conclamando que o povo de Deus que passa por sofrimento, pensem a mesma coisa, mas sejam compassivos, tenham compaixão daqueles também que estão sofrendo. Porque no momento de sofrimento nós temos a tendência a nos voltar para nós mesmos, olharmos só para nós, esquecermos daquilo que está ao nosso redor. Existem outras pessoas que, tal como nós, estão passando por situações e precisam de um socorro que não tem de ninguém. E Deus pode usar você e a mim para socorrer e abençoar outra vida, mesmo que nós também estejamos envolvidos naquela situação de limitação. Deus, Ele pode nos usar para fazer esse tipo de libertação e trazer esse tipo de alívio às outras pessoas. E mais, ele fala que o cristão, aquele que vive debaixo da direção de Deus, ele tem que ter amor fraternal. Amor fraternal é aquele que ocorre entre irmãos. Amor fraterno, aquele que ocorre entre irmãos. Eu tenho que olhar para as pessoas, para o meu irmão, eu tenho que olhar para você tem que olhar para mim com amor. Muitas vezes nós temos muita facilidade de olhar para pessoas e ver nelas as suas fragilidades, as suas falhas, mas Deus nos orienta, e aqui Pedro está falando sobre isso, que nós devemos olhar com amor para o outro, sabendo que o irmão tem falha, mas ele é meu irmão. E eu posso ajudá-lo, mas ele tem qualidade, ele tem características que me encantam, que me ajudam, que me inspiram. E então eu tenho que olhar e ver estas características do meu irmão, sabendo que as falhas que ele tem, não tira dele a irmandade que ele tem comigo. E então eu tenho que olhar e abençoar esse irmão. Um amor fraterno. E 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, também diz assim. 1:22 também nos diz: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Então, aquele que foi lavado e remido no sangue de Jesus, ele precisa olhar para o outro em amor e com amor sincero, sincero ou sem cera, sem disfarces, sendo verdadeiro. Eu tenho que olhar para o meu irmão e ver que o meu irmão, ele é digno, como eu, da graça de Deus. E nós temos que amar um ao outro. Então, Pedro vai nos ensinando a isso e fala
que além de tudo nós temos, o cristão tem que ser misericordioso. Ser misericordioso significa que uma pessoa ela tem a capacidade de perdoar ofensas. Você já foi ofendido por alguém? Eu já fui várias vezes, né? Continuo sendo. Mas nós temos que ter a característica cristã de fazer diferente. Quando uma pessoa nos ataca, ela espera em retorno um outro ataque. E o cristão é aquele que, quando é atacado, ele tem a capacidade de perdoar e de fazer diferente. E Deus nos chama no meio de lutas e de adversidades, de perseguições, a sermos diferentes, a sermos ministradores, conforme o texto vai desenvolvendo, ele fala ministradores de paz, ministradores da conciliação, ministradores da unidade, aquele que conserta, aquele que é usado para trazer um tempo diferente na vida de pessoas que estão frias, pessoas que estão desgostosas. Deus, ele pode nos usar no meio de lutas e de batalhas a vivermos nesse tempo de transformação. E também fala da questão de sermos humildes. Humildade é uma coisa que precisa estar muito viva na nossa vida. Existem pessoas muito sábias, pessoas muito inteligentes, pessoas muito capazes, mas que se acham além daquilo que são. E são pessoas inacessíveis. Elas se acham maiores do que outras pessoas. Pensem na humildade de Cristo Jesus. Jesus, ele era Senhor de tudo. Ele veio e se sujeitou à sua própria criatura. E a sua criatura resolveu crucificá-lo. E quando ele estava sendo crucificado injustamente, ele ainda ora e ele clama ao Pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, queridos, esse texto também nos mostra que nós devemos ser pessoas humildes. O importante não é o que nós somos, mas aquilo que Deus pode fazer por nosso intermédio. E o que importa também é a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor. Se você vai ser ofendido por alguém, maltratado por alguém, mas alguém vai ser abençoado, é isso que é importante. As pessoas são mais importantes do que a nossa imagem, do que o nosso querer. Deus trabalha nas pessoas por nós e trabalha em nós através de outras pessoas. E nós precisamos ser humildes para entender e aceitar isso no meio de lutas e dificuldades, para acrescentarmos a vida de outros e termos acrescentado a nossa vida também. Então, o que Pedro aqui está desenvolvendo é que nós precisamos viver em unidade. Unidade de pensamento que leva a ter compaixão, que leva a ter um amor fraternal, que leva a misericórdia e a humildade. Mas ele fala que nós também devemos ter uma uniformização de ação. Uniformização de ação. E o que ele está querendo dizer com isso? Ele diz aqui que nós não devemos retribuir o mal com o mal. O cristão tem que uniformizar essa ação. Eu não posso tratar mal porque a pessoa me tratou mal. Eu não posso responder a esta ação. Eu tenho que responder de uma outra forma. Eu tenho que abençoar a vida da pessoa que está me tratando mal. Isso só na dependência de Deus. Porque humanamente falando, eu e você temos a vontade de responder mal aquele que nos trata mal. Isso é humano, isso é uma reação de proteção, autoproteção, autopreservação. Mas quem nos preserva, que Deus é o Senhor da nossa vida, quem nos guarda é o Senhor da nossa vida. Então nós devemos estar fazendo o quê? Devemos estar tratando as pessoas, mesmo aquelas que não nos tratam bem, não as tratar mal, mas orar e abençoar as suas vidas. Então ele fala, não tratar mal com o mal, e não tratar com insulto aquele que te insulta. Quando uma pessoa dá um insulto a você, você responde na mesma altura, e
eu costumo dizer que vira um jogo de ping-pong. A pessoa insulta de lá, eu insulto de cá. Então, alguém tem que decidir, pegar aquela bolinha, parar para acabar com esse jogo. Isso você só pode fazer pela fé. O Senhor, aquele que faz e que transforma as nossas vidas e que nos dá a direção correta de como devemos andar e caminhar. Então, nós devemos ser pessoas que bendigam pessoas. Pensa naquela pessoa que fala mal de você, né? Você já descobriu pessoas falando mal de você? Todo dia, né? Todo dia tem uma pessoa que gosta de tecer comentários não muito positivos a nosso respeito. E a Bíblia nos orienta que nós devemos não fazer o que ela espera, mas bem dizer. Porque todas as pessoas têm falhas, mas também têm virtudes. Então, ao invés de uma pessoa que te insulta, você pegar e a insultar, procura ver a qualidade que ela tem e faça diferente. Revele aos outros a qualidade que ela tem. Revele aos outros a qualidade, os pontos positivos que ela tem. E através disso você aplaca a luta, o desejo de embate, fazendo diferente. Por quê? Não porque você é muito bom, mas porque Deus que age em mim e em você nos torna diferentes e pessoas ministradoras de graça e de bênção na vida de pessoas. Então, devemos também guardar a nossa língua do mal e falar falsamente. Língua é uma coisa que Pedro, lá na segunda epístola, ele fala, né? Quem conseguir dominar a sua língua, consegue dominar o mundo inteiro, porque é muito difícil dominar. Mas se na dependência de Deus, eu consigo dominar a língua de falar o mal e falar aquilo que não deveria ser falado. Mas isso é na dependência de Deus. E aí fala, busque a paz. Busque a paz em perseverança. Buscar a paz é procurar viver em harmonia com o nosso próximo. E nós não, quando falo em perseverança, é que eu tenho que procurar viver em paz com você. E não desistir disto. Por isso a perseverança. Eu tenho que procurar caminhar contigo, né? Mesmo que às vezes a gente não consiga se entender, haja alguma dificuldade, mas eu tenho que procurar, e não desistir de andar com você e buscar viver em paz, ou seja, viver em harmonia contigo, em qualquer tempo, sejam tempos felizes ou tempos de dificuldade. Agora, por que isso tudo? O texto diz, lá no finalzinho do nosso texto, verso 12, diz assim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. E quem é justo? A Bíblia mesmo fala que não há justo nem sequer um. Não é verdade? Mas a partir do momento que você foi lavado e remido no sangue de Jesus, você foi justificado. Então eu passo a ser justo não porque os meus atos são inteiramente justos, mas porque o sangue de Jesus me purificou, eu me tornei limpo do meu pecado, me tornei justo. Então os olhos do Senhor estão sobre os justos, aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Para quê? Os olhos do Senhor estão sobre os justos, para verificar como ele está caminhando. Deus olha por você em todo o tempo. Existem pessoas que pensam, Deus esqueceu de mim. Jamais. Jamais Deus esquece de nós. Ele está olhando em todo o tempo e guardando. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos justos e os livra. E o texto vai mais adiante e fala que os ouvidos, diz assim, os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Por isso que o cristão precisa ter uma vida de oração, porque se você foi lavado e lavado no sangue de Jesus, os ouvidos do Senhor estão inclinados para você, atentos para a sua e a minha oração.
Aquelas pessoas que estão passando por lutas, por batalhas familiares, conhecidos, vizinhos, têm que ser alvo da nossa oração, ministradores de paz e de bênção que vêm dos altos céus. Então, o Senhor está atento à minha oração, à tua oração. E a nossa oração deve ser uma oração abençoadora, intercessora, para que pessoas sejam tratadas, sejam curadas, sejam libertas, lavadas, limpas, redimidas. E isto muito também em função da oração que você faz em favor de pessoas. Então, nesse momento de luta, de tanto embate, tanto desacordo, a igreja, você e eu, temos uma função de mantermos a nossa unidade, função de termos ações conjuntas, mas sobretudo de intercessão que transforma a vida, que transforma situações, que move o coração de Deus, para que aqueles que vivem ao nosso redor sejam atingidos, abençoados, transformados, enriquecidos com a graça de Deus. Amados, eu sei que não tem sido fácil vivermos os dias que temos vivido, mas pela fé é possível não apenas viver, mas sermos fonte de bênção para outras vidas. Sermos canal para aqueles que estão realmente sem esperança. Você e eu temos esperança. Pela fé, nós cremos que Deus pode transformar tudo. E é verdade, pela fé Deus muda. Mas pessoas que ainda não entendem isso, mas por mim e por você, pela nossa intercessão, essas pessoas também podem ser transformadas, libertas, resgatadas. E isto gerará bênção sobre a minha vida, sobre a sua vida. E mais, uma festa no céu, promovida por causa da sua intercessão, por causa da sua mediação entre Deus e os homens. Que Deus nos abençoe, queridos, e que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, você não se isole de pessoas, você não se isole de Deus, você se isole do pecado, mas busque a Deus, interceda por pessoas, e mesmo distante, continue a amar pessoas, continue a ministrar sobre a vida de pessoas, continue colocando pessoas diante de Deus, porque Deus, no seu devido tempo, há de as abençoar, há de as transformar. No meio da pandemia, você e eu somos agentes de transformação. Amém. Amém? Amém. Vamos orar. Põe a mão no seu coração, meu querido, minha querida. Pai querido, eu quero te louvar, te agradecer, porque Tu és bom. Porque a Tua graça, meu Deus, invade as nossas vidas. Porque o Senhor é aquele que conhece todas as necessidades de cada um. Pai, em nome de Jesus, visita esse meu irmão, essa minha irmã que está em casa. Pai, quanta ansiedade, quanta vontade de ir para a rua, quanta vontade de sair, quanta vontade de fazer tantas coisas, mas não é o momento. Há o momento de aguardar, de esperar, que o Senhor dê paz a esse coração, mas leve esse meu irmão, essa minha irmã, a entender que esse momento nós podemos intensificar a nossa comunhão contigo, e através disso orar, ministrar, abençoar vidas que estão realmente desesperançosas. Que o Senhor, ó Deus, faça a Tua obra em nós, e por nosso intermédio, eu clamo essas bênçãos ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Que a graça e a paz do Senhor se multiplique sobre a sua vida. Nós retornamos a palavra para a nossa pastora. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos nos aproximando do finalzinho do nosso culto. E nesse momento nós vamos estar entrando no período de intercessão. E chegou aqui o pedido de oração. A Vânia está pedindo oração pela sua família, em especial pelo seu filho Wellerson. Quero estar orando também pela pastora Vera, que está internada. Agradecendo a Deus também pela alta do pastor Márcio. Então, se você tem alguém que você sabe que nesse momento precisa do socorro de Deus, eu quero convidar você a estarmos juntos intercedendo por essas vidas. Paizinho querido,
Paizinho bondoso, muito obrigado pela tua presença neste lugar, muito obrigado pela tua palavra mais uma vez ministrada, tua palavra que nos traz consolo, conforto, tua palavra que nos ensina qual deve ser a nossa conduta e que nesses dias nós podemos ter momentos prazerosos, porque a nossa fé, a nossa esperança está em Ti. Nós te agradecemos pela tua intervenção na vida do pastor Márcio. Muito obrigado porque ele já retornou ao seu lar. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dele e da sua família. Nós também nesse momento estamos clamando pela vida da pastora Vera, assim como colocamos a vida da Ângela também diante de Ti e tantos outros pedidos de oração que têm chegado até nós nesses momentos. Nós queremos clamar a Ti nessa hora, que Tu seja o conforto, que Tu seja o consolo, que o Senhor seja a cura, que o Senhor haja na vida dessas pessoas nesse momento, porque elas têm somente em Ti como o único recurso para mudar o quadro das suas vidas. Que o Senhor possa estar visitando essas famílias, que o Senhor possa estar acolhendo cada um desses pedidos e que o Senhor possa estar fazendo a Tua vontade, porque a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Nós continuamos colocando diante de Ti a nossa nação, colocando, Senhor, diante de Ti as autoridades constituídas, assim como os profissionais que desde o primeiro momento dessa quarentena têm estado na linha de frente, trabalhando, dedicando a sua vida, o seu tempo, para nos proporcionar momentos de reclusão, e nós te agradecemos por tudo isso. Te pedimos que o Senhor venha agir na vida daqueles que estão enlutados, na vida daqueles que estão entristecidos, que o Senhor continue cuidando dessa nação. Nós colocamos, Senhor, não somente a nossa nação, mas nós colocamos todas as nações diante de Ti, porque sabemos que têm sido dias difíceis para cada um deles, mas cremos que nesses dias o Senhor também tem operado de forma extraordinária. Muito obrigado pela vida da Tua igreja, muito obrigado pela vida de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, criança, ancião que nos ouve nessa hora, que o Senhor esteja visitando a cada um, que o Senhor esteja ministrando a Tua graça, a Tua paz, a Tua bênção sobre a vida deles. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Quero dizer para você que mais uma vez estamos aqui na presença de Deus de uma forma diferente, mas que a partir de agora, desses momentos, passa a fazer parte, estar nos comunicando com pessoas que conhecemos, mas também com pessoas que não conhecemos, e tem sido tempos desafiadores, mas tem sido um tempo que nós temos visto a graça e o poder de Deus se manifestando nas nossas vidas. Quero desejar a você e a sua família uma semana abençoada e que, se o Senhor nos permitir, no próximo domingo nós estaremos aqui mais uma vez celebrando e adorando ao Senhor. Então, que você tenha uma semana poderosamente abençoada pelo Senhor. Paizinho querido, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por esses momentos. Continua conosco, nos sustentando, nos guardando e nos livrando de todo mal. Agora que estamos encerrando esse momento, eu peço que a Tua graça continue repousando sobre a vida dos meus irmãos que estão no recesso dos seus lares. E a nós e aos que precisarão retornar para as suas casas. Que o Senhor continue conosco, nos acompanhando. Que no decorrer dessa semana, Tua bênção continue conosco, nos dando sabedoria para que nós possamos fazer as melhores escolhas. Escolhas em que nós tenhamos a Ti como nosso conselheiro, como nosso orientador. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e Te agradecemos por tudo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre a igreja aqui reunida e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.